Vamos lá, pessoal, dando continuidade então ao nosso curso de resolução aqui de questões de processo penal aqui no Eu Vou Passar na OAB. Vamos para a quarta questão do nosso material, bota na lousa, ó. Então a quarta questão, que é a última questão que nós vamos abordar no inquérito, diz o seguinte: de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a decisão que determina o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público, quando o fato nele apurado não constituir crime e for um fato atípico, produz mais que preclusão, produz coisa julgada material, impedindo ulterior instauração de processo que tenha por objeto o mesmo episódio, ainda que a denúncia ou queixa se baseie em novos elementos de prova. Bruno, que danado é isso? Pessoal, eu extraí essa questão, para você ter uma ideia do nível, né, eu extraí essa questão de uma questão de juiz, tá? Que foi cobrado isso aqui numa questão de juiz. Eu coloquei para vocês porque esse pensamento vem caindo muito em prova e pode ser cobrado da tua prova da OAB. O que é que essa questão está relacionada? Vem para cá. Essa questão está relacionada ao desarquivamento do inquérito policial. É que o pensamento é o seguinte, vê só. Nós vimos como é que o inquérito policial é arquivado. O Ministério Público pede o arquivamento e se o juiz concordar, o inquérito é arquivado, correto? Vê só. A minha pergunta é, o inquérito policial, uma vez arquivado, ele pode ser desarquivado? Pode ocorrer amanhã um desarquivamento do inquérito? Vê só, como regra geral, o inquérito é arquivado por qual motivo? Presta atenção que é onde está a cereja do bolo. Geralmente o inquérito é arquivado porque o Ministério Público não tem provas para promover a demanda. Ele não tem a chamada justa causa, ele não tem um conjunto probatório mínimo necessário à propositura de uma ação. Então, quando o fundamento do arquivamento for a falta de provas, é possível o desarquivamento do inquérito. Por quê? Porque o contexto probatório pode ser modificado após o arquivamento. Vamos imaginar a seguinte hipótese. O Ministério Público chega para o juiz e diz assim, Excelência, vamos arquivar esse inquérito? Aí o juiz olha e diz, por quê, meu filho? Aí o Ministério Público olha e diz, ó, Excelência, porque nós não temos provas da prática desse crime de estelionato. Não temos provas. Aí o juiz diz, beleza, não temos prova, observa que não tem prova, vai lá e procede ao arquivamento. Pode ocorrer que depois que o inquérito policial é arquivado, apareçam novas provas daquele estelionato. E o próprio Código de Processo Penal, no artigo 18, vai deixar claro que mesmo depois de arquivado o inquérito policial, o delegado de polícia pode proceder a novas pesquisas de provas se de outras provas o delegado tiver notícia. É dizer, o inquérito foi arquivado, mas surgiram novas provas, o que é que o delegado de polícia pode fazer, amigo? O delegado de polícia vai lá, pega essas novas provas e encaminha para o MP. E diz, ó, MP, tu pedisse o arquivamento porque não tinha provas, apareceram essas novas provas aqui, o que é que tu acha? Se o Ministério Público perceber que com aqueles novos elementos de prova, ele pode pedir o desarquivamento, o Ministério Público pega aquelas novas provas e pede o desarquivamento do inquérito perante o juiz, para que o juiz proceda o desarquivamento daquele procedimento investigativo. Por conta disso, teve uma prova já que caiu para Procurador Federal, prova CESP, não é a banca examinadora de vocês, mas o pensamento pode ser cobrado. Por isso que em 2010, numa prova de Procurador Federal, o CESP colocou o seguinte: a decisão que arquiva o inquérito policial é regida pela cláusula rebus sic stantibus. Aí você diz, Bruno, como é que se escreve isso? Bota na lousa. A banca perguntou o seguinte, ó, a decisão que arquiva o inquérito policial é regida pela cláusula rebus sic stantibus. Tá correto, pessoal. Essa cláusula rebus sic stantibus compreende a chamada teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão. Aí você diz, Bruno, e o que é que significa a teoria da imprevisão? Vem para cá, ó. Significa dizer o seguinte, a teoria da imprevisão vai dizer que é imprevisível, o momento em que o inquérito policial pode ser desarquivado. Por que é imprevisível o momento em que o inquérito policial pode ser desarquivado? Porque depende do aparecimento de novas provas. Porque percebam que o inquérito, uma vez arquivado por falta de provas, ele só pode amanhã ser desarquivado se surgirem novas provas. Porque o Ministério Público não é doido de chegar para o juiz e dizer assim, Excelência, vamos arquivar. Aí o juiz diz, por quê, meu filho? Porque não temos provas, Excelência, já prática da infração. Aí o juiz vai lá e arquiva. Aí amanhã, sem que apareça prova nenhuma, o Ministério Público olha para o juiz e diz, Excelência, vamos desarquivar. O juiz vai olhar para ele e vai dizer o quê? Meu filho, você é doido? Não é? Porque você pediu desarquivamento porque não tinha provas. Aí agora, sem que apareça prova nenhuma, você quer o desarquivamento? Não pode. Então veja que para proceder o desarquivamento, é necessário o surgimento de novas provas. E aí eu te pergunto, quando é que vai aparecer essas novas provas? Isso é imprevisível. Isso é um evento futuro e incerto.
Por isso que aqui rege a teoria do arquivamento a cláusula rebus sic stantibus, a teoria da imprevisão. Porque o momento que o juiz vai proceder ao desarquivamento é imprevisível, porque depende do surgimento de novas provas. Essa é a regra, esse é o pensamento como base. Mas a banca aqui, a questão aqui, cobrava uma exceção à regra. Porque qual é o pensamento? Vê só, a decisão que arquiva o inquérito não faz, em outras palavras, quando é com fundamento na falta de provas, não faz, em outras palavras, coisa julgada material. Quando eu digo que uma decisão judicial fez coisa julgada material, é porque aquela decisão judicial se tornou imutável, correto? A decisão que arquiva o inquérito por falta de provas não é imutável. Ela pode ser revista se surgirem novas provas. Por isso que rege a teoria da imprevisão. No entanto, pessoal, em duas situações, o Supremo Tribunal Federal entende que a decisão que arquiva o inquérito faz coisa julgada material. Em duas hipóteses, o Supremo entende que a decisão que arquiva o inquérito faz coisa julgada material. Se faz coisa julgada material, a decisão se tornou imutável. Significa dizer aqui que pode surgir a prova que for, amigo, a decisão não pode mais ser revista. E quais são essas duas hipóteses, Bruno? Em que se o inquérito for arquivado com esse fundamento, gera coisa julgada material, não cabe a teoria da imprevisão. E mesmo que apareçam novas provas, o inquérito não pode ser desarquivado. Perceba o seguinte, o inquérito só pode ser desarquivado quando o fundamento do arquivamento for a falta de provas da infração. Quando o Ministério Público diz, vamos arquivar a excelência, ele diz, por quê? Porque não temos provas, aí esse inquérito amanhã pode ser desarquivado se surgirem novas provas. Agora, se o pedido de arquivamento não for fundado em falta de provas, mas sim na análise de mérito, como, por exemplo, o primeiro posicionamento do Supremo. O Supremo disse que se o fundamento do arquivamento, primeiro motivo, for a atipicidade manifesta da conduta, o que é o fundamento na atipicidade da conduta? Fato manifestamente atípico é fato que manifestamente não é criminoso. Se o fundamento do arquivamento for a atipicidade da conduta, o Supremo disse, se analisou mérito. Eu já estou analisando o mérito. Se eu já estou analisando o mérito, a decisão que arquiva faz coisa julgada material. É dizer, o Ministério Público chega para o juiz aqui, veja a diferença, ele chega para o juiz assim, excelência, vamos arquivar. Aí o juiz diz, por quê, meu filho? Porque, excelência, o fato que está sendo investigado nesse inquérito não é de jeito nenhum criminoso. Veja que aqui eu não estou pedindo arquivamento porque não tem provas. Eu já estou dizendo que o fato não é criminoso, eu já estou dizendo que o fato é atípico. Se o juiz arquivar, essa decisão tem conteúdo de mérito. Aí o Supremo Tribunal Federal então entende o quê? Que a decisão que arquivou fez coisa julgada material. Pode aparecer a prova que for, esse inquérito não mais poderá ser desarquivado. Deu para perceber? Então, primeiro motivo em que a decisão que arquiva o inquérito faz coisa julgada material. Bora lá. Quando a decisão for fundamentada em quê? Na atipicidade manifesta da conduta. Tranquilo? Qual é a segunda hipótese em que a decisão que arquiva o inquérito faz coisa julgada material? Segunda hipótese é quando o fundamento do arquivamento, pessoal, for uma causa extintiva da punibilidade. Quando o fundamento do arquivamento for uma causa extintiva da punibilidade. O que é uma causa extintiva da punibilidade? O nome ajuda. Causa extintiva da punibilidade é uma causa que extingue o direito de punir do Estado. Quer saber as causas extintivas da punibilidade? Está lá no artigo 107 do Código Penal. O 107 do Código Penal traz as causas extintivas da punibilidade. Prescrição, decadência, perdão, renúncia, perempção, abolício crimes, morte do acusado. Tudo são causas extintivas da punibilidade. Aí você tem que raciocinar. Se ocorrer uma causa extintiva da punibilidade, raciocina comigo. Causa extintiva da punibilidade. Extinguir o direito de punir do Estado. O Estado não pode mais punir o cidadão. Vamos trabalhar com a prescrição? Imagine que o MP olha para o juiz assim, excelência, vamos arquivar. Aí o juiz diz, por quê, meu filho? Porque, excelência, o crime prescreveu. Se o crime prescreveu, o Estado não pode mais punir. Aí o juiz olha e diz, né? Então vamos arquivar. Aí arquiva por prescrição. Eu pergunto, essa adesão pode ser desarquivada? Essa adesão pode ser revista? Não. Por que não pode, pessoal? Porque amanhã pode aparecer a prova que for, amigo. O Estado vai poder punir aquele cidadão por aquele fato? Não mais. Então, se o Estado não pode mais punir, para que porra eu vou desarquivar o inquérito e promover uma ação por um crime que está prescrito? Se o Estado já reconheceu que não pode sancionar o acusado. Deu para perceber? Então, o raciocínio é o seguinte. Se o fundamento do arquivamento for a atipicidade da conduta,
ou uma causa extintiva da punibilidade, essa decisão de arquivamento com esses dois fundamentos faz coisa julgada material, a decisão se torna imutável. Nesse caso específico, pode aparecer a prova que for, o inquérito não poderá ser desarquivado. Beleza? Então, resumindo assim. Regra geral. Se o fundamento do arquivamento for a falta de provas, excelência, vamos arquivar porque não temos provas. Uma vez arquivado, o inquérito amanhã pode ser desarquivado se surgirem novas provas. A decisão de arquivamento, nesse caso, é regida pela teoria da imprevisão. É imprevisível o momento que eu vou desarquivar. Porque é imprevisível, porque depende do aparecimento de novas provas, que é um evento futuro incerto. Cláusula rebus sic stantibus. No entanto, se o fundamento do arquivamento for a atipicidade da conduta, uma causa extintiva da punibilidade, a decisão fez coisa julgada material. Nesse caso, não pode mais ser revisto, o inquérito não pode mais ser desarquivado, mesmo que apareçam novas provas. Beleza? Olha aí o que diz a questão, bota na lousa. A questão diz o seguinte, ó. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a decisão que determina o arquivamento do inquérito policial, a pedido do Ministério Público, veja qual foi o argumento. Quando o fato nele apurado não constitui crime, olha o fundamento do arquivamento, a atipicidade da conduta. Aí ele diz, produz mais que preclusão, produz o quê? Coisa julgada material, impedindo ulterior instauração de processo que tenha por objeto o mesmo episódio. Ainda que a denúncia se baseie em novos elementos de prova. Certíssimo, pessoal. Pode ter todas as provas do mundo. O Estado não pode mais punir o acusado, porque a decisão que arquivou gerou coisa julgada material. Tranquilo? Então a questão 4 aí tá certíssimo. Beleza? Matamos mais uma questão. Quinta questão, e agora a gente vai para um novo assunto. Nós vamos agora, pessoal, olha para cá, ó. Nós vamos agora tratar de um assunto chamado ação penal, nosso segundo assunto do nosso curso aqui, gratuito para vocês, que eu tenho certeza, acompanha todo o curso que você vai passar nessa tua primeira fase da ordem, só com o curso aqui de resolução de questões e com o estudo que você vai fazer em sala de aula, em casa, melhor dizendo, em paralelo aqui, né, com a família aqui do Eu Vou Passar. Então vamos lá, ó. Vamos entrar agora em ação penal e, primeiramente, o que é que você precisa saber? Fundamento normativo. Quais são os artigos que vocês vão ter que, no mínimo, dar uma lida para acompanhar aí o assunto ação penal no Código. Pessoal, ação penal no Código de Processo Penal está tratado do artigo 24 ao artigo 62. Então, do 24 ao 62, o Código de Processo Penal, então, fala do assunto ação penal. Então, são os artigos que, no mínimo, você vai ter que dar uma lida para ter uma visão geral desse assunto para a tua prova. Tranquilo? Vamos para a quinta questão. O que é que diz a quinta questão? A quinta questão diz o seguinte, ó. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada, excetuados os delitos de pequeno potencial ofensivo, é regida, entre outros, pelo princípio da obrigatoriedade, indisponibilidade e intranscendência. Tá certo ou tá errado? Olha, na verdade, o que é que a questão quer cobrar aqui de vocês? Vamos lá, vem para cá. A questão está querendo cobrar quais são os princípios que regem a ação penal pública incondicionada. Aqui, pessoal, quando a gente fala em princípios, nós temos que observar, primeiro, qual é o tipo de ação penal que a gente está tratando. Porque nós vamos observar que os princípios que regem uma ação pública são diferentes dos princípios que regem uma ação privada. Então, na hora da prova, primeiro, quando ele fala em princípios que regem, princípios regentes das ações penais, você tem que identificar que tipo de ação. Porque nós vimos que eu tenho uma ação penal pública e eu tenho uma ação penal privada. A ação penal pública, ela é regida pelos seguintes princípios. Bota aqui, vamos lá. Princípio que rege a ação penal pública incondicionada. Quais são os princípios? Vamos lá. Primeiro princípio. O primeiro princípio que rege a ação penal pública incondicionada, vem para cá, ó, anota. É o princípio da oficialidade. O princípio da oficialidade vai dizer o quê? Que será um órgão oficial do Estado que deverá promover a ação penal pública. Quem é o órgão oficial do Estado que vai promover a ação penal pública? O órgão oficial do Estado que promove a ação penal pública é o Ministério Público. O Ministério Público é o órgão oficial promovente da ação penal pública. Segundo princípio, bota aqui na lousa. Segundo princípio que rege a ação penal pública. O primeiro, oficialidade. Segundo princípio, vem para cá. Princípio da autoritariedade. O que é que diz o princípio da autoritariedade? O princípio da autoritariedade vai dizer que à frente deste órgão oficial, Ministério Público,
Promovendo a ação penal pública, eu vou ter uma autoridade pública. Por isso o nome, autoritariedade. A autoritariedade vem de autoridade pública. Quem é a autoridade pública que promove a ação penal pública? Aí você diz, em âmbito estadual será um promotor de justiça. Em âmbito federal será um procurador da República. Então, promotor de justiça em âmbito estadual, procurador da República em âmbito federal. Autoridades públicas promovendo as ações penais públicas. Beleza? Bota na lousa. Terceiro princípio, olha para cá. Terceiro princípio que rege a ação penal pública incondicionada. Vem para cá. É o princípio da oficiosidade. Cuidado para não confundir oficialidade com oficiosidade. Oficialidade vem de órgão oficial. Oficiosidade vem de atuação de ofício. O que é atuar de ofício? É atuar independentemente de provocação. Veja que na ação penal pública incondicionada, vigora a oficiosidade. Porque na incondicionada, o Ministério Público atua de ofício, ele atua independentemente de provocação. Uma observação importante, que aí você, aluno aqui do Eu Vou Passar na OAB, não pode errar, amigo. Você não vai errar nem questões não é só de processo, não. Você não vai errar questões de penal com o professor Ricardo Galvão. Você não vai errar processo do trabalho com o professor Disseu e Kelly. Você não vai errar trabalho com o professor Rogério Renzetti. Você não vai errar civil com o professor Mário Godoy e a grande equipe aqui que compõe, pessoal, não é? A família aqui do Eu Vou Passar na OAB. Então presta atenção nas aulas que você vai matar isso aqui, ó. Presta atenção. Eu disse para vocês que na ação penal pública incondicionada, preste atenção, vigora a oficiosidade. O que é oficiosidade? É atuar de ofício e atuar independentemente de provocação. Cuidado, que se a banca perguntar, a ação penal pública condicionada, seja condicionada à representação do ofendido, seja condicionada à requisição do ministro da Justiça, na condicionada não vigora a oficiosidade. E se você parar para pensar, é por um motivo bem simples. Na condicionada, o Ministério Público não pode atuar de ofício. Na condicionada, o Ministério Público não pode atuar independentemente de provocação. Porque na condicionada, ele precisa justamente do consentimento do ofendido, do consentimento do ministro da Justiça, para justamente poder atuar, pô. Não é? Então, se ele está condicionado à atuação, não é com o consentimento do ofendido ou do ministro da Justiça, ele não pode atuar de ofício. Então, veja que a diferença das ações penais públicas incondicionadas para as condicionadas em termos de princípios, a única diferença vai ser a oficiosidade. Que é o único princípio que não é aplicável à ação penal pública condicionada, seja ela condicionada à representação, seja ela condicionada à requisição do ministro da Justiça. Todos os outros princípios que eu colocar aqui para as ações penais públicas incondicionadas, todos os outros princípios se aplicam também às condicionadas, menos a oficiosidade. Beleza? Então vamos lá. Para ação penal pública incondicionada, qual é o primeiro princípio que nós vimos? Bora. Oficialidade. Segundo princípio que nós vimos, bora. Autoritariedade. Terceiro princípio que nós vimos, bora. Oficiosidade, que é o único que eu não aplico às ações penais públicas condicionadas. Beleza? Vamos lá, continuando. Próximo princípio, anotem, bota na lousa. Quarto princípio. Quarto princípio. Princípio da obrigatoriedade, ou também chamado, vem para cá, ó, de princípio da legalidade. Princípio da obrigatoriedade ou princípio da legalidade. O que quer dizer esse princípio? Quer dizer que na ação penal pública, quem promove a ação no MP diz o princípio da obrigatoriedade, que se o Ministério Público, preste atenção, ele tiver justa causa para promover a demanda. O que é justa causa para promover a demanda? É aquele conjunto probatório mínimo necessário à propositura de uma ação penal. Se o Ministério Público tiver justa causa para promover uma demanda e não houver nenhum impedimento legal à propositura da ação, o Ministério Público é, adivinha, obrigado a denunciar. O princípio da obrigatoriedade vai dizer que o Ministério Público na ação penal pública ele é obrigado a denunciar. Ele não tem conveniência, oportunidade de dizer se denuncia ou não. Na ação penal pública, o Ministério Público é obrigado a denunciar quando ele tem provas da prática da infração e de insuficiência de autoria. Ou seja, quando ele tem aquele conjunto probatório mínimo necessário à propositura de uma ação que a gente chama de quê? Justa causa. Se o Ministério Público tiver justa causa e não tiver nenhum impedimento legal à propositura da ação, eu estou dizendo impedimento legal porque vamos imaginar um caso de prescrição.
O Ministério Público tem todas as provas do mundo para incriminar alguém, mas se o crime prescreveu, ele não pode mais promover a ação, porque há um impedimento legal para isso. Aí, nesse caso, obviamente, você não vai dizer que ele é obrigado a denunciar. Ele só vai ser obrigado a denunciar se não tiver impedimento legal nenhum para ele promover a demanda, não tiver nenhuma causa extintiva da punibilidade e ele tiver provas para poder denunciar. Tem justa causa e não há impedimento legal para a propositura da demanda, o Ministério Público, então, é obrigado a denunciar. Beleza? Próximo princípio, bora lá. Próximo princípio, quinto princípio aqui, princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Quer dizer o quê? Vem pra cá, ó. Significa dizer, pessoal, que, ó, nós estudamos a obrigatoriedade. O Ministério Público era obrigado a denunciar se tivesse justa causa e se não houvesse impedimento legal à propositura da ação. Uma vez denunciando e começando o processo judicial, o que é que vai dizer o princípio da indisponibilidade? Vai dizer que o Ministério Público não pode dispor da ação. Ele não pode, em outras palavras, desistir da ação penal intentada. A FGV já cobrou isso na tua prova. A FGV já cobrou. Qual seria o princípio que aduz que o Ministério Público não pode desistir da ação penal intentada? Está lá no artigo 42 do Código de Processo. O artigo 42 vai dizer que o Ministério Público não poderá desistir da ação penal intentada. Se ele não pode desistir da ação penal intentada, pessoal, é porque a ação penal para o Ministério Público é indisponível. É dizer, o Ministério Público não pode dispor da ação. Ele não pode dizer, eu só continuo o processo judicial se eu quiser. Se eu quiser porra nenhuma, você representa interesse público, amigo. E se você representa interesse público, começou o processo, tem que ir até o final, até o juiz resolver o conflito de interesse. Em outras palavras, você não pode desistir da ação penal intentada. Tranquilo? Próximo princípio. Vamos lá. Só recapitulando. Primeiro, bora. Oficialidade. Segundo, autoritariedade. Terceiro, oficiosidade, que é o único que eu não aplico quando a ação penal é pública condicionada. Próximo, obrigatoriedade ou legalidade. Próximo, indisponibilidade. Sexto princípio, anotem, vamos lá, sexto princípio. Princípio da, olha o que eu vou dizer agora, divisibilidade. Princípio da divisibilidade. O que quer dizer o princípio da divisibilidade? Deixa eu fazer uma observação antes de explicar. Eu estou dizendo para vocês que em prova, você vai ter que marcar, se cair ação penal pública, qual o princípio que rege, você vai ter que marcar que é divisível. Mas deixa eu fazer uma observação. Tem muitos doutrinadores que advogam a tese de que na ação penal pública vigoraria o princípio da indivisibilidade. Alguns dizem que é indivisível, mas veja que eu aqui estou dizendo que é divisível. Para efeito de tua prova do OAB, confia em mim, tá? Você vai ter que confiar em mim. Por quê? Porque o entendimento que eu estou te passando aqui é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do STJ. O STJ e o Supremo já por diversas vezes já colocaram lá. Vigora na ação penal pública o princípio da divisibilidade. Então, em que pese os doutrinadores entenderem de forma diferente, o que vale é você saber o entendimento dos tribunais superiores. Tranquilo? Os tribunais superiores já catalogaram o entendimento que é divisível. E o que significa dizer que a ação penal pública é divisível? Significa dizer, pessoal, que quando o Ministério Público vai promover a demanda, quando o Ministério Público vai denunciar, ele pode dividir a acusação. Dividir como? Ele pode deixar de denunciar alguns dos autores da infração simplesmente por entender que em relação a um deles não se tem provas da prática da infração. Vamos imaginar que o delegado finalizou o inquérito dizendo que indiciava A, B e C pelo crime de estelionato. Primeiramente, o Ministério Público não se vincula ao posicionamento do delegado. O delegado pode ter indiciado A, B e C entendendo que os três praticaram a infração, mas o Ministério Público não se vincula ao posicionamento do delegado. O Ministério Público pode perfeitamente dizer o seguinte, eu vou denunciar, mas eu vou denunciar A, vou denunciar B. Em relação a C, eu acho que não tem provas, requisito novas diligências. Em relação a C, eu acho que não tem provas, solicito o arquivamento. Então, no momento da propositura da ação, o Ministério Público pode dividir a acusação sem problema nenhum, porque isso não lhe acarreta qualquer prejuízo ele já começar a demanda em relação às pessoas que foram objeto da denúncia. Tranquilo? Então, ó, na ação penal pública, prevalece o entendimento que vigora a divisibilidade, o Ministério Público pode dividir a acusação que ele vai formular, porque isso não lhe traz prejuízo algum. E o último princípio que rege a ação penal pública, anotem, vamos lá, último princípio, sétimo princípio. É o princípio da, vem para cá, intranscendência. O que é o princípio da intranscendência?
É o princípio, pessoal, olha para cá e preste atenção agora. É o princípio que vai dizer que a ação penal não pode transcender. Aí você diz, porra, Bruno falou tudo, né? Em transcendência não poder transcender. Né? Isso aqui significa dizer, em outras palavras, pessoal, o seguinte, ó. Quando eu digo que a ação penal não pode transcender, quer dizer que a ação penal ela não pode passar, ela não pode atingir outras pessoas que não tenham responsabilidade criminal pelo fato delituoso praticado. Em outras palavras, a ação penal tem que recair sobre quem? Sobre a pessoa que praticou a infração. Isso aqui é até um princípio lógico, porque eu sempre costumo dizer que o princípio da intranscendência é o princípio que é um desdobramento de um princípio que você estuda lá no direito penal, na teoria geral da pena, que é o princípio da pessoalidade da pena. O que é que diz a Constituição, tratando do princípio da pessoalidade da pena? A Constituição diz lá, a pena não passa da pessoa do condenado. Porra, se a pena não passa, a ação penal não pode passar. Porque se você parar para raciocinar, a aplicação da pena é um desdobramento lógico de uma ação penal ter sido julgada procedente contra o acusado. Porque para eu aplicar uma pena, eu tenho que ter uma ação penal contra o acusado e o juiz condenar no final. Então, se a pena não passa da pessoa do condenado, a ação penal não pode passar. Aí você pode dizer, Bruno, mas existe uma exceção. Porque eu me lembro que a Constituição diz assim, a pena não passa da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar os danos passar para os herdeiros no limite do quinhão hereditário. Então, se a obrigação de reparar o dano pode passar para os herdeiros, então existe uma exceção à intranscendência. Aí é onde você se engana. Porque o que passa para os herdeiros são os efeitos civis da condenação. Você nunca vai ver uma pessoa cumprindo pena no lugar de outra, a não ser por um erro judiciário. Do ponto de vista da sanção penal, a sanção penal tem que recair sobre as pessoas que praticaram a infração. Se passa para os herdeiros a indenização, né, a obrigação de reparar o dano, o que está passando é a obrigação de reparar o dano, isso é efeito civil, não é penal. Então, se cair na tua prova, vigora a intranscendência para ação penal pública, vigora. A intranscendência quer dizer o quê? A ação penal não pode transcender, ela não pode passar, ela não pode atingir outras pessoas que não tenham responsabilidade criminal pelo fato delituoso praticado. Em outras palavras, tem que recair sobre a pessoa que praticou o fato. Beleza? Show de bola, sopinha no mel. Fácil, fácil processo penal, amigo. Muito fácil. Não é? Bota na lousa. Vamos lá, ó. Olha o que dizia a questão número 5. A questão número 5 dizia assim. A ação penal pública incondicionada, excetuado os delitos de pequeno potencial ofensivo. Agora vamos explicar por que ele excetuou aqui os delitos de pequeno potencial ofensivo. Ele disse lá, a ação penal pública incondicionada, excetuado os delitos de pequeno potencial ofensivo, é regida, entre outros, pelo princípio. Aí ele falou da obrigatoriedade. Beleza, nós vimos que o princípio da obrigatoriedade é um dos princípios que rege a ação pública incondicionada, tá certo. Indisponibilidade, nós vimos que também é um dos princípios que rege a ação pública incondicionada. E acabamos de ver o princípio da intranscendência. Por isso que ele colocou, dentre outros. Por quê? Porque todos os princípios estão aqui, ó. Vamos lá, qual foi o primeiro? Oficialidade. Qual foi o segundo? Autoritariedade. Qual foi o terceiro? Oficiosidade. Qual foi o quarto? Obrigatoriedade, tá aqui. Qual foi o quinto? Indisponibilidade, tá aqui. Qual foi o sexto? Divisibilidade. E qual foi o sétimo? Intranscendência, tá aqui. Duas observações para a gente finalizar essa questão. Por que ele excetuou aqui as infrações de menor potencial ofensivo? Só lembrando, vem para cá. Quem é que julga as infrações de menor potencial ofensivo? Você deve saber que é o Juizado Especial Criminal. O Juizado Especial Criminal é competente para julgar as chamadas infrações de menor potencial ofensivo. Massa, beleza. Agora, o que são infrações de menor potencial ofensivo? Porque eu sei que o juizado julga as infrações de menor potencial ofensivo, beleza. Mas o que é que eu entendo como infrações de menor potencial ofensivo de competência do juizado? Aí é onde está. Preste atenção no seguinte. Aluno do Eu Vou Passar no OAB responde de forma técnica, meu amigo, para arrombar, não é para humilhar a concorrência. Eu digo isso porque é muito comum eu perguntar a um aluno e dizer assim, o que é infração de menor potencial ofensivo? O aluno olha para mim e diz assim, alguma coisa até 2 anos. Você não vai responder assim. Você vai responder o seguinte, infrações de menor potencial ofensivo são, bota na lousa, infração de menor potencial ofensivo são, olha para cá, ó, todas as contravenções e todos os crimes, ou também chamado de delitos, cuja pena máxima combinada seja até
2 anos, cumulado ou não com multa. Então é assim, quando eu pergunto o que é infração de menor potencial ofensivo, muito diz alguma coisa até 2 anos. Alguma coisa o quê, amigo? Porque todas as contravenções, todas elas, são infrações de menor potencial ofensivo e vejam que aqui independe do limite da pena. Aqui, contravenção, toda ela é infração de menor potencial ofensivo, independentemente da pena máxima. Já as infrações de menor potencial ofensivo são os crimes também, aí sim, cuja pena máxima é até 2 anos. Agora, Bruno, beleza, eu já sei o que são as infrações de menor potencial ofensivo, todas as contravenções e todos os crimes cuja pena máxima é até 2 anos. Mas por que a questão excetuou o princípio da obrigatoriedade, o princípio da indisponibilidade para as infrações de menor potencial ofensivo? Por que essa exceção? Quer saber? Vem para cá, ó. Assiste o próximo bloco que eu te respondo a questão. A gente encerra por aqui no próximo bloco que eu te explico isso aqui.